SOR não salvou? Vamos entender por que, às vezes, Jacobi, Seidel ou até o SOR não resolvem. A ideia do SOR é alterar a matriz de iteração, T-ômega, usando o parâmetro de relaxação, ômega. Mas tem um ponto importante. Se o raio espectral de T-ômega continuar ruim, então o problema não está no método, o problema está no sistema. Neste vídeo, a gente vai fazer o diagnóstico certo: dominância diagonal, raio espectral, condicionamento e escala das equações. E no final falaremos de métodos mais robustos, como CG, GMRS e BCG-STAB. Guarda essa ideia central. A convergência não depende só do método, ela depende da matriz. Agora vem a promessa do SOR e também o limite dessa promessa. A gente começa com A vezes x igual a B. Depois escreve a iteração como x na iteração k mais 1 igual a t, vezes x na iteração k mais c. E isso leva à dinâmica do erro. Erro na iteração k mais 1 igual a t vezes erro na iteração k. A regra de convergência é direta. O método converge se, e somente se, o raio espectral de t for menor que 1. No SOR, a ideia é usar a relaxação com ômega para melhorar a queda do erro. E isso funciona muito bem quando o sistema já é saudável. Ele acelera e melhora o ritmo de convergência. Mas o SOR não faz milagre. Ele não conserta má escala, não cura mau condicionamento e não garante convergência quando a matriz é problemática. Então, se o SOR falhou, antes de culpar o código, investiga na matriz. Dominância diagonal é o primeiro detector de encrenca. Não é o único critério, mas é ótimo para diagnóstico rápido. O critério por linha é este: módulo de AII maior ou igual à soma dos módulos de AIJ, com J diferente de I. Quando essa desigualdade é estrita em todas as linhas, o cenário costuma ser muito bom para Jacobi e Seidel, e normalmente também ajuda bastante o SOR. A interpretação é simples: a diagonal pesa mais do que o acoplamento externo. Em termos físicos e numéricos, isso quer dizer que cada equação puxa mais a sua própria incógnita, com menos efeito de realimentação cruzada e com mais chance de a iteração estabilizar. Quando não há dominância diagonal, oscilações e divergência ficam mais prováveis. E guarda esse ponto: dominância diagonal é uma triagem rápida. O critério geral mesmo vem no próximo passo, com o raio espectral. Agora um exemplo de matriz com dominância diagonal, uma boa candidata para métodos iterativos. Considere a matriz AG, com linhas 4, menos 1, 0, depois menos 1, 4, menos 1 e por fim 0, menos 1, 3. O vetor BE é 15, 10 e 10. Fazendo o check linha a linha, na linha 1 temos módulo de 4 maior que módulo de menos 1 mais módulo de 0, ou seja, 4 maior que 1. Na linha 2, módulo de 4 maior que módulo de menos 1 mais módulo de menos 1. Então, 4 maior que 2. Na linha 3, módulo de 3 maior que módulo de 0 mais módulo de menos 1. Então, 3 maior que 1. Resultado: dominância diagonal estrita. Nesse tipo de matriz, Jacobi, Seidel e SOR tendem a se comportar bem. Esse padrão aparece muito em problemas de difusão e em Poisson discretizado. Agora o exemplo B, uma matriz sem dominância diagonal, onde o risco de problema cresce bastante. Considere a matriz AR com linhas 1, 2, 0. Depois 2, 1, 2 e por fim 0, 2, 1. O vetor B é 1, 1 e 1. No check linha a linha, aqui o acoplamento fora da diagonal domina. Nessa situação, Jacobi, Seidel e SOR podem oscilar ou até divergir. E atenção, não ter dominância diagonal não significa falha certa, mas é um alerta forte. Reordenação pode ajudar, mas não faz milagre. Às vezes, só trocar a ordem das equações ou das variáveis já melhora a diagonal. Pensa num exemplo 2 por 2. A matriz é 1 e 10 na primeira linha, 9 e 1 na segunda, multiplicando o vetor x1 e x2, igual ao vetor 11 e 10. Sem reordenação, a diagonal é fraca, porque os termos diagonais são 1 e 1. Se a gente reordenar as colunas, ou seja, troca a ordem das variáveis, o sistema pode ser escrito com a matriz 10 e 1 na primeira linha, 1 e 9 na segunda, multiplicando o vetor x2 e x1, igual ao mesmo vetor 11 e 10. O sistema físico é o mesmo, mas a organização algébrica ficou melhor, e agora a diagonal manda mais. Na prática, reordenação, escalonamento e pré-condicionamento costumam andar juntos. Esse bloco é triagem.
O próximo passo é olhar o critério real, o raio espectral da matriz de iteração. A iteração é escrita como x na iteração k mais 1 igual a t, vezes x na iteração k mais c. Quando a gente olha para o erro, fica erro na iteração k mais 1 igual a t, vezes erro na iteração k. E repetindo isso ao longo das iterações, temos erro na iteração k igual a t elevado a k, vezes erro inicial. Daí vem o critério central. Para convergir para qualquer erro inicial, o raio espectral de t precisa ser menor que 1. Na prática, a leitura é direta. Se o raio espectral for maior que 1, diverge. Se estiver muito perto de 1, até pode convergir, mas devagar. E se for bem menor que 1, converge rápido. No SORI, escolher o ômega é justamente tentar empurrar o raio espectral de T ômega para baixo. E se nenhum ômega razoável ajuda, normalmente o problema está na matriz ou na escala do sistema. Agora um exemplo explícito com Jacobi em uma matriz 2 por 2 problemática. Considere o sistema com matriz A igual a uma matriz com primeira linha 1 e 1, e segunda linha menos 2 e 1, e vetor B igual a 1 e 0. Fazendo a decomposição, a gente escreve A igual a D mais L mais U. O ponto-chave aqui é o seguinte: o método pode estar perfeitamente correto. O que mata a convergência é a dinâmica do erro, que segue erro na iteração K mais 1 igual a T de Jacobi vezes erro na iteração K. Se o raio espectral dessa matriz de iteração for maior que 1, o erro cresce em módulo. E isso já mostra por que insistir em mais iterações, em certos casos, não resolve nada. No Gauss-Seidel e no SORI, a lógica é a mesma, mas muda a matriz de iteração. No caso do Seidel, para esse sistema, a atualização pode ser escrita como x, 1, na iteração k, mais 1 igual a 1 menos x, 2, na iteração k. E depois, x2 na iteração k mais 1 igual a 2 vezes x1 na iteração k mais 1. Já no SORI, entra a relaxação com ômega. A leitura correta é: Seidel é um caso particular do SORI com ômega igual a 1. Trocar o ômega altera a matriz T ômega. E o objetivo real continua sendo o mesmo: reduzir o raio espectral de T ômega. Se ainda divergir ou ficar muito lento, tem algo estrutural por trás. Resumindo este bloco, o método define a matriz de iteração T. Mas a matriz do problema é que determina se essa T vai ser saudável ou não. O SORI cria uma família de matrizes de iteração, T ômega, tentando encontrar uma versão melhor. Só que o critério final não muda. O raio espectral de T precisa ser menor que 1. Os erros mais comuns são culpar só o código, culpar só o número de iterações, ou achar que o SORI sempre salva. O diagnóstico certo é olhar o raio espectral, junto com condicionamento e escala. E no próximo bloco entra um ponto importante. Mesmo quando converge, o sistema ainda pode ser numericamente frágil. Agora entra um ponto que muita gente confunde com o erro de implementação: condicionamento. Às vezes o método iterativo até converge, mas o sistema continua numericamente sensível. A gente começa de novo com A vezes x igual a b. O condicionamento mede o quanto a solução reage a pequenas perturbações. Em termos formais, kappa de A é a norma de A vezes a norma de A inversa. Quando esse valor é grande, pequenas mudanças em B podem gerar mudanças grandes em X. E aqui está a diferença essencial. O método convergir fala da dinâmica do erro iterativo. Já o problema ser estável ou sensível fala do condicionamento da matriz A. Então pode acontecer uma coisa que assusta muita gente. O residual cai, mas a solução ainda fica ruim ou muito sensível. Isso não é necessariamente bug, isso é numérica básica. Agora um exemplo de sistema bem condicionado, aquele cenário saudável. Considere a matriz AC, com primeira linha 3 e 1, e segunda linha 1 e 2. O vetor B é 5 e 5. A solução é x igual a 1 e 2. Nesse tipo de sistema, se a gente perturbar o vetor B só um pouquinho, a variação em x tende a continuar pequena. Esse é o comportamento esperado. Residual e erro costumam andar juntos, a iteração convergindo dá confiança, e o arredondamento numérico não destrói a solução. É o cenário bonito que aparece na maioria dos exemplos didáticos. Agora o exemplo oposto, sistema mal condicionado, quase singular. Considere a matriz AI com primeira linha 1 e 1 e segunda linha 1 e 1,0001. O vetor B é 2 e 2,0001. A solução exata ainda é x igual a 1 e 1.
Só que as duas equações são quase paralelas, quase dependentes. Isso deixa o sistema muito sensível. Se a gente perturbar um pouquinho o vetor b, por exemplo, trocando o segundo termo de 2,0001 para 2,0002, a solução pode mudar muito mais do que parece. Isso é mau condicionamento. E, de novo, não é necessariamente culpa do método iterativo. No dia a dia, esse problema aparece em vários lugares. Fontes comuns de mau condicionamento são malhas muito distorcidas, parâmetros com ordens de grandeza muito diferentes, equações quase redundantes e variáveis mal escaladas. E os sinais clássicos são bem conhecidos. O residual cai, mas a solução oscila. Pequenas mudanças no dado de entrada mudam tudo. O resultado passa a depender demais da tolerância. E começa aquela sensação de que tem bug no código, quando na verdade o problema é sensibilidade numérica. No próximo bloco, a gente entra justamente em um vilão silencioso e muito comum, a escala das equações. Você pode ter a mesma matemática, mas um comportamento numérico totalmente diferente por causa da escala. Pega este exemplo: 10 elevado a 6 vezes x1 mais 10 ao quadrado vezes x2 igual a 10 elevado a 6. E na segunda equação, 10 elevado a menos 3 vezes x1 mais x2 igual a 1. O problema aqui é que as duas linhas vivem em ordens de grandeza incompatíveis. Uma está na casa de milhão, a outra está na casa de 1. Na prática, isso traz consequências bem ruins. O arredondamento pesa mais, o residual fica desbalanceado, os métodos iterativos sofrem para progredir e o condicionamento normalmente piora. Escala ruim pode sabotar Jacobi, Seidel, SOR e até métodos de Krylov, se você ignorar o pré-processamento. Escrevendo esse mesmo sistema em forma matricial, fica ainda mais fácil de enxergar. A matriz A tem primeira linha 10 elevado a 6 e 10 ao quadrado, e segunda linha 10 elevado a menos 3 e 1. O vetor B é 10 elevado a 6 e 1. Visualmente, a primeira linha tem coeficientes gigantes, enquanto a segunda mistura coeficientes pequenos e médios. E quando você usa uma única norma para medir residual ou erro, essa norma acaba misturando escalas muito diferentes. Um erro de modelagem muito comum é justamente esse: misturar unidades sem normalizar. Por exemplo, pressão em Pascal com megapascal, comprimento em metro com milímetro, temperatura absoluta com temperatura relativa ou vazão em bases diferentes. Antes de trocar de solver, vale sempre checar se as equações estão falando a mesma língua numérica. A correção prática mais simples é o escalonamento por linha. Vamos pegar o sistema original de novo. 10 elevado a 6 vezes x1 mais 10 ao quadrado vezes x2 igual a 10 elevado a 6. E 10 elevado a menos 3 vezes x1 mais x2 igual a 1. Se a gente divide a primeira linha por 10 elevado a 6, repara como as magnitudes ficam muito mais comparáveis. Esse ajuste traz ganhos numéricos importantes. O residual fica mais interpretável, diminui a chance de cancelamento numérico ruim, e os métodos iterativos e pré-condicionadores tendem a funcionar melhor. Escalonar linhas ou variáveis é barato e resolve muita divergência misteriosa. Fechando este bloco, fica um checklist rápido antes de culpar o SOR. Primeiro, a matriz tem diagonal dominante? Segundo, o raio espectral da matriz de iteração está maior que 1 ou muito perto de 1. Terceiro, o sistema parece mal condicionado. Quarto, as equações estão mal escaladas. Quinto, as unidades estão consistentes. Se a resposta for sim para qualquer um desses itens, não adianta só ficar ajustando o ômega. O caminho é corrigir a matriz ou a modelagem, usar escalonamento, reordenação e pré-condicionamento, e só depois escolher o método. Agora que o diagnóstico está feito, aí sim começa a fazer sentido falar de métodos mais modernos. Métodos estacionários, como Jacobi, Seidel e SOR, são ótimos para ensino e para criar intuição. Eles também são muito úteis como suavizadores ou como blocos internos de algoritmos maiores. Mas em problemas grandes e difíceis, eles costumam ficar limitados. É aí que entram os métodos de Krylov com pré-condicionamento, que normalmente dominam as aplicações reais. Na parte 2, a visão geral é esta: CG para matrizes SPD, GMRS para matrizes gerais com boa robustez e BCG-STAB para casos gerais com menor custo de memória. E tem um ponto central: pré-condicionamento muda o jogo. E multigrid é um nível acima, com um efeito que costuma ser brutal em desempenho. Em resumo, trocar o método ajuda, pré-condicionar muda o jogo e multigrid muda o campeonato. Fechando a parte 1,
A pergunta central foi: por que o método converge ou por que ele falha? Primeiro, dominância diagonal, uma triagem rápida especialmente útil para Jacobi, Seidel e SOR. Depois, raio espectral. O critério real, com a regra de ouro de que o raio espectral de T precisa ser menor que 1. Em seguida, condicionamento, que mede a sensibilidade do sistema e não a qualidade do método em si. E por fim, escala das equações, o vilão silencioso da numérica, que muita gente ignora e depois chama de bug. Então fica a mensagem final. Se o SOR falhou, não insista só no ômega. Diagnostique a matriz. E depois escolha o solver certo.